O que fazer se a esposa não sente vontade de fazer sexo? E aí? Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E eu recebi essa pergunta nos comentários de um outro vídeo. Inclusive, se você tiver alguma dúvida sobre Tantra, relacionamento e sexualidade, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Mas bora lá responder. Se a esposa não sente vontade de fazer sexo, o que fazer? O primeiro passo é conversar com ela sobre esse assunto, né? Conversar sobre essa falta de desejo sexual e tentar entender se existe algo que está motivando essa falta de desejo ou não, tá? Porque muitas vezes pode ter um motivo que é muito claro, né? Então ela está passando por uma dificuldade no trabalho, uma dificuldade financeira. Às vezes pode ser até uma questão do relacionamento, então ela pode ter uma clareza, né? Que estou com tanta questão na cabeça e nesse momento eu não consigo parar para pensar em sexo. Pode ser que ela esteja sobrecarregada, trabalhando, estudando, cuidando da casa, várias questões que podem estar afligindo ela e que ela tenha clareza que com essa questão na cabeça ela não consegue parar para pensar em sexo. Pode ser que esse seja um motivo, ou pode ser que ela não tenha clareza, que simplesmente ela não tenha desejo por sexo. Isso, inclusive, aconteceu comigo e foi o meu motivador para chegar ao Tantra. Quando eu cheguei ao Tantra, eu tinha 32 anos e eu não tinha libido. Eu não queria fazer sexo. Se sexo não existisse, ó, coisa linda. Porém, eu fazia meio que por obrigação conjugal. Eu era noiva, eu tinha medo de perder o meu parceiro, eu tinha medo que ele me traísse e eu acabava fazendo meio que por obrigação. Mas ele sabia que eu não tinha libido, que eu não queria fazer e eu sempre colocava o máximo de empecilhos possíveis para que a gente não fizesse, né? Porém, eu não tinha muita clareza de por que eu não tinha vontade, porque eu queria ter vontade, mas eu não tinha. Então, eu lembro que na época eu procurei ginecologista para entender. Fiz os exames, estava tudo ok comigo. A ginecologista mandou eu procurar um psicólogo, que seria alguma questão emocional. Eu também procurei alimentos, suplementos, tudo que me falavam assim que poderia aumentar a libido, eu procurei. Mas nada da minha libido aumentar. Até que eu me deparei com uma reportagem sobre Tantra e li que o Tantra pode ajudar sim a resgatar a libido. Então, quando eu li aquela reportagem, eu fui buscar o Tantra para aumentar a libido, para ter desejo de fazer sexo, e foi aí que a minha vida se transformou incrivelmente. Só que tem um detalhe, eu não conseguia ter clareza naquele momento do porquê que eu estava com baixa libido. E logo que eu iniciei no Tantra, a minha libido voltou, só que não pelo meu parceiro. E daí eu consegui ter clareza do porquê que eu não tinha libido, tá? Porque voltou a libido, meu desejo por sexo, mas eu não tinha vontade de fazer com meu parceiro, porque o meu relacionamento estava em crise. Porque eu tinha um parceiro, meu parceiro era compulsivo sexual, então ele queria fazer sexo o tempo todo. E daí o sexo acabou tendo um significado diferente para mim durante aquela relação. Meu parceiro era agressivo no sexo, ele dava uns tapas que doía, que eu não gostava, e que eu falava para ele que não gostava, e ele sempre repetia, além de outros problemas na relação que não eram do âmbito sexual. Eu me sentia muito diminuída no relacionamento. Então tinham várias questões aí que esse relacionamento não estava me fazendo bem, mas como naquele momento eu era uma pessoa muito desprovida do amor próprio, eu ia permanecendo nessa relação. Então eu não tinha clareza que todas essas questões estavam afligindo, né? Me diminuindo a minha vontade de fazer sexo. E quando eu tive essa clareza, o que aconteceu? Eu terminei o relacionamento. Com 3 semanas praticando Tantra, minha libido voltou e eu terminei o relacionamento, ok? Então é muito importante você entender que se a sua parceira ela não está com vontade de fazer sexo, o Tantra pode sim ser um caminho para resgatar essa libido, mas que é preciso ter esse diálogo que eu falei logo no início do vídeo para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque no meu caso, houve um término de relacionamento,
mas não precisa ser um término de relacionamento no seu caso, tá? Então é muito importante tentar entender primeiro, porque pode ser que não tenha nada relacionado ao parceiro, pode ser uma questão dela, pessoal, que ela, um momento que ela esteja vivendo, ou pode ser sim aí alguma questão do relacionamento que é importante que você se atente para isso, tá? Então, por exemplo, o meu parceiro, eu relatava para ele que eu não gostava que ele me batesse na hora do sexo e ele sempre batia, mesmo sabendo que eu não gostava. Então, se ele de repente tivesse se atentado a isso, pode ser que é um detalhezinho que poderia ter ressignificado a minha experiência sexual, que na verdade não é um detalhezinho, né? É uma coisa grande, né? Uma coisa importante, mas que para ele poderia ser apenas uma mudança de comportamento na experiência sexual que poderia resgatar a minha libido, porque aquilo era algo que eu não gostava, que não me fazia se sentir bem na experiência sexual. Então é importante que você converse com ela para entender, de repente você pode contribuir. Às vezes pode ser que ela não tem libido, não tem desejo de fazer sexo por causa da forma como o sexo acontece, porque tem alguma coisa acontecendo que ela não gosta, de repente falta preliminares, de repente ela falta prazer. Então, de repente, tentar entender o que está acontecendo para ver se você pode contribuir aí no âmbito sexual. E muitas vezes, se o que está atrapalhando aí o desejo sexual for algo que não é referente ao relacionamento de vocês, mas algo pessoal dela, de repente pode ser que você possa contribuir, né? Se ela está com alguma questão do trabalho, o fato dela ter você para conversar, pode ser isso. O fato dela estar sobrecarregada, de repente ver como você pode contribuir mais para ela dessobrecarregar. Então, coisas que você pode fazer aí de contribuição dentro da questão dela. E às vezes só ouvir ter alguém para conversar, ter alguém para apoiar, já é muito importante, entendeu? Então tenha esse diálogo, veja aonde você pode contribuir nas questões dela. E se não houver clareza do que está levando ela a essa falta de desejo, o Tantra é uma ferramenta. Independente da clareza ou não, o Tantra sempre é uma ferramenta que pode contribuir aí nessa questão da libido. Só que é como eu te falei, não adianta olhar para a libido sem olhar para as questões da relação, porque senão pode dar ruim, tá? Melhora a libido, mas o relacionamento, se não tá bom, a libido não volta para a relação. Então precisa olhar isso, porque isso é muito real. Tem muitos casais que buscam o Tantra, o sexo tântrico, o curso de sexo tântrico, para resgatar a relação, e daí acabam praticando Tantra e em vez de resgatar, acabam se separando, porque eles começam a perceber o que não tá legal, e se não conseguem se alinhar, daí não tem como manter essa relação. Então, o mais importante aí do que as técnicas é essa busca por um alinhamento, por uma parceria, por uma intimidade, por uma cumplicidade nessa relação, ok? Se você quiser aprender as técnicas do Tantra para resgatar a libido, tem o meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo, massagem tântrica, sexo tântrico, autotoque tântrico. Eu vou deixar o link para o meu curso online de Tantra aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!